Fala pessoal, Eric Deveold aqui e no vídeo de hoje temos esse projeto muito especial. Essa aqui é uma escrivaninha de um cliente meu e ele entrou em contato comigo porque ele está trabalhando de home office e ele queria um espaço para trabalho. Ele falou: Eric, eu preciso de uma escrivaninha, mas é o seguinte, eu quero um espacinho, uma estantezinha para colocar uns livros e também colocar o meu videogame. Aí a gente foi lá, fez uma visita técnica, a gente desenhou alguns rascunhos e decidimos ficar com esse modelo. Então eu fiz uma estantezinha aqui do lado, um trançado nas laterais para dar uma diferenciada, trazer esse detalhe diferente aqui nas laterais e também o espaço para o videogame. Então acompanhe no vídeo, eu vou mostrar todos os detalhes de como eu fiz. Então não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e também seguir a gente no Instagram que vai estar aí na descrição. Então acompanhe no vídeo. Aqui, nesse momento inicial, eu vou fazer alguns rascunhos. E esse rascunho aí é para eu poder ter noção de quantas peças eu vou precisar cortar. Eu estou utilizando duas varas de 6 metros de metalon 2020 na chapa 18. E aí eu fiz os desenhos para poder começar a cortar. Aí agora, já que eu já defini todos os tamanhos, eu vou começar a fazer os cortes. Como esse projeto tem 1,30 de comprimento, 80 de altura e 50 de largura, eu vou precisar de 4 peças de 80 centímetros, 4 de 50 e 3 de 1,30. Essas partes vão formar a caixa principal do suporte da mesa, do pé da escrivaninha. Aí nesse momento eu estou fazendo algumas marcações que vão ser o lugar onde eu vou fazer as furações que vão fazer parte do trançado das laterais dessa escrivaninha. A quantidade de furos que eu escolhi foram 8, porque se eu colocar muitos furos, eu vou ter uma limitação de espaço, porque os vergalhões que eu vou utilizar para fazer esse trançado não vão caber. E se eu colocasse menos, ia ficar muito vazio, pouco preenchido. Aí eu fiz 8 furações ali para poder colocar esses 8 vergalhões serralheiro, que é um vergalhão que é liso. Aí nessa parte eu vou fazer um corte de 45 graus para poder unir essas pontas em 45, fazer a solda e não ficar um buraco, que é a parte oca do metalon. Aí eu estou soldando, fazendo as soldas desses cantos, estou fazendo esse U e a outra ponta eu estou deixando ela aberta para eu poder ir fazendo os encaixes dos vergalhões. Aí nessa parte eu estou mostrando que a gente está construindo de forma aleatória. A gente está fazendo o design da primeira lateral de forma aleatória, vendo o que é que fica melhor, vendo se está ficando harmônico ou não. Aí quando a gente for fazer o segundo lado, a outra lateral, a gente só faz copiar o layout da primeira e pronto, não precisa criar do zero. Aí, já que eu já terminei de definir, eu estou fechando esse quadro da primeira lateral, para já deixar ele pronto. Aqui eu já terminei de soldar os 2 quadros laterais. Também eu já dei o acabamento nas soldas para ficar tudo plano, tudo liso. E agora eu estou fazendo a soldagem das peças de 1,30 que vão ligar de uma lateral à outra. Aqui eu estou soldando a primeira, certificando de que ela está bem no esquadro, porque senão a minha base vai ficar torta. E depois as outras duas. Eu decidi colocar só 3 porque no lugar onde fica para o chão, de frente para quem vai usar a mesa, se eu colocasse 4,
ficaria uma barra ali e poderia atrapalhar de você colocar a cadeira um pouco mais para dentro da mesa. Então, como vocês estão vendo aí, eu coloquei 3, as duas de cima e uma de baixo atrás. Isso daí já me dá a sustentação necessária para a mesa ficar bem fixa, bem rígida e resistente, mas também super funcional e sem nenhuma limitação. Nesse momento aí eu estou fazendo o acabamento nas soldas, fazendo o lixamento de todas as soldas para ficar bem liso e sem nenhuma rebarba, para quando eu chegar no processo de pintura eu não ter um processo prejudicado de ficar enrugado ou cheio de rebarba por baixo da tinta. Aqui eu estou marcando as partes que vão compor a prateleira que faz parte desse projeto. Aí eu estou fazendo ela com 28 centímetros de largura. Aí eu estou cortando as pecinhas de 28, duas de 28, que vai ser a frente da prateleira, por 50 de largura, que é a largura total da minha escrivaninha. Aí eu estou fazendo os cortes em 45 aí para eu fazer aquele tipo de união que não fica a parte oca do metalon aparente. Aqui eu coloco essa peça para dar uma sustentação maior para minha prateleira. Como nela vão ser colocados livros, então vai ficar um pouco pesado, aí eu preciso de uma sustentação maior. Se a utilidade dela fosse para colocar coisas mais leves, tipo um papel, alguma coisa assim leve, um caderninho, aí não precisaria disso porque uma solda bem feita aguentaria muito bem. Mas como vão ter materiais um pouco mais pesados, aí eu coloquei aquela barra ali para sustentar. E aqui agora eu estou fazendo o local para o videogame. O meu cliente ele tem um Play 4, um PlayStation 4, só que ele vai comprar um PlayStation 5, ele vai trocar. E eu encontrei uma dificuldade, porque as dimensões do PlayStation 4 são bem menores do que o PlayStation 5. Aí eu liguei para ele, conversei, falando que se eu fizer um espaço para colocar o PlayStation 4, não caberia o PlayStation 5. Aí eu cheguei à seguinte solução: eu faço um espaço que comporte o PlayStation 5, mas que também caiba o PlayStation 4, mas quando ele trocar, vai ficar tudo bem encaixadinho, tudo bonitinho. Então a gente decidiu fazer com as dimensões do videogame maior e que ele vai conseguir usar o que ele tem agora tranquilamente também. Aí, depois de já ter soldado todas as partes, já ter dado acabamento nas soldas, já está tudo bem liso, bem acabado, eu estou aplicando um primer antes da pintura final, para ele poder me dar uma durabilidade maior da minha pintura e dar uma proteção maior também a essas partes metálicas aí. Aí eu vou pintando com bastante cuidado, me certificando de que eu estou cobrindo toda a superfície. E aí agora eu deixo ela secando lá enquanto eu vou fazendo a parte da marcenaria. Aqui eu estou usando uma tábua de 30 centímetros de largura por 2 de espessura para fazer o tampo e as prateleiras. Aí aqui eu estou dividindo já com 1,30, que é o comprimento da nossa escrivaninha. E agora eu vou fazer alguns cortes de acabamento. Vamos fazer uns cortes para ter a nossa borda bem reta. E aqui eu vou cortando na serra de bancada com esse gabarito aí, para ficar um corte bem perfeito.
Aí agora, já que eu fiz os cortes nas pontas, eu vou cortar a lateral para ela ficar bem reta, porque eu vou juntar uma tábua na outra. Como a largura da escrivaninha é de 50 centímetros, eu vou ter que usar duas tábuas unidas para conseguir fazer esse tampo. Aí eu estou aparando as bordas, deixando no esquadro, para quando eu for unir uma tábua na outra, eu tenho uma união bem feita. Aqui eu estou fazendo uns últimos ajustes, o ajuste fino mesmo. Eu uso uma plana manual, eu gosto demais dessa ferramenta, porque ela me dá uma precisão muito grande e uma qualidade de acabamento muito grande. Aí eu estou fazendo os últimos ajustes aqui para poder encaixar uma tábua na outra, para poder fazer a colagem. Aí, como vocês estão vendo, fica quase imperceptível a união de uma tábua com a outra, e isso melhora ainda mais o nosso acabamento na nossa peça. Aí aqui eu já apliquei a cola e já coloquei nos grampos aí para poder colar. E agora é só esperar a cola secar aí, para a gente poder dar o acabamento nesse tampo. Eu optei por fazer alguns reforços embaixo desse tampo, para deixar ele um pouco mais robusto e para não correr o risco dele empenar ou descolar ou algo do tipo. Aí aqui eu estou usando um pedaço de maçaranduba e estou fazendo alguns furos que estão passando tanto esse reforço quanto o tampo, e vou prender com tarugos de madeira. Aí aqui eu estou aplicando a cola em toda a superfície do reforço do pedaço de maçaranduba, que é uma madeira muito densa. E agora eu vou fazer a colagem dos tarugos e vou deixar secando. Isso vai me dar uma resistência muito grande e me previne de alguns imprevistos, como descolamento, empenamento e essas coisas aí. Aí agora eu estou tirando as rebarbas do que sobrou dos tarugos e vou deixar secar. Enquanto ele seca, eu vou pintando da minha cor final, que foi o preto, um preto semi-brilho. E aí eu estou fazendo a pintura dele, já tinha pintado grande parte, e eu estou só finalizando a parte desse trançado lateral, que foi a parte mais complicada de pintar, porque como o metalon é redondo, aquele vergalhãozinho é redondo, então é um saco para você conseguir pintar ele todo e não deixar nenhuma falha. Mas ali eu já terminei, agora está secando. Agora eu estou fazendo um lixamento de todas as partes de madeira. Depois que eu já colei tudo, o tampo, a parte da prateleira dos livros e a parte do videogame, agora eu vou fazer o lixamento e o acabamento delas. Aí aqui eu sempre uso essa técnica aqui, que eu risco a madeira e vou lixando para eu poder saber aonde eu já lixei. Aí eu vou lixando com bastante paciência, bastante calma, sem botar muita força, para não marcar a madeira. E aí não tem muito segredo não, é só ir lixando e ter paciência. Depois de terminar o lixamento de todas as partes, eu venho aplicando um verniz que eu tenho tido uma experiência muito boa com ele, que é um verniz acetinado à base d'água. Ele muda um pouco as características da coloração original da madeira, ele é um pouquinho amarelado, mas eu tenho gostado bastante do resultado que ele me traz. E da proteção também. Ele fica com um aspecto meio semi-brilho, acetinado, e um toque bem macio, muito liso. Aí eu vou aplicando em todas as partes. Eu já apliquei na parte superior do tampo, e depois de ter esperado secar, eu venho e aplico na parte inferior, para eu ter uma proteção completa de toda a peça. Depois que eu apliquei essa primeira demão aí, eu esqueci de filmar para vocês, mas eu também fiz uma aplicação de uma segunda demão, para ficar bem protegido.
E agora, depois que tudo já secou, já tá tudo sequinho, eu tô fazendo a montagem final. Aí eu tô colocando o tampo, que ficou muito bonito. Colocando também a madeira da prateleira do videogame. E o resultado final foi esse.